Prezado ouvinte do Rádio Jornal do Comércio, FM 99.5, voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E aproveitando o ensejo, gostaríamos de informar que o Bezerra de Menezes voltou às suas atividades normais, segunda e terça-feira, com atendimento fraterno, reuniões públicas e passes magnéticos para aqueles que estão necessitados. E na quarta-feira voltamos com as atividades normais de reuniões mediúnicas. E a Instituição Espírita Adolfo Bezerra de Menezes continua dando prosseguimento às suas atividades doutrinárias para atender às necessidades espirituais da comunidade material da nossa cidade e, sobretudo, da comunidade espiritual, que são os espíritos desencarnados. E hoje, no programa Encontro com o Espiritismo, nós, dando prosseguimento aos estudos do Livro dos Espíritos, nós, neste mês de abril, no mundo inteiro, os espíritas comemoram e prestam homenagem ao livro básico da codificação do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, que está completando neste mês de abril 165 anos. E o Espiritismo, a doutrina espírita, a revelação espírita, surgiu a partir da publicação deste Livro dos Espíritos, publicação pela primeira vez, sua primeira edição, que foi a 18 de abril de 1857, em Paris, publicado pelo codificador do Espiritismo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, com o pseudônimo de Allan Kardec. E hoje que nós comemoramos, prestamos esta homenagem ao Livro dos Espíritos, nós então pedimos música para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Dando prosseguimento ao programa Encontro com o Espiritismo, nós convidamos o ouvinte para o estudo a partir da progressão dos espíritos. A partir da questão 114, os espíritos, quem são os espíritos? Apenas para esclarecimento, os espíritos são as almas dos homens que viveram aqui na Terra. São gente desencarnada, homens desencarnados na linguagem espírita, homens fora do corpo, fora da matéria, pelo fenômeno da morte, que nós sabemos que a nossa vida não é aqui na Terra. Nós aqui somos passageiros, estamos de passagem aqui, nós somos do mundo espiritual e temporariamente habitamos um corpo pela reencarnação. Estamos aqui, neste mundo material, chamado Terra, ou planeta terrestre. Mas poderíamos, na visão do Espiritismo, estar habitando em outro, qualquer planeta material, como este daqui. Porque nós somos ainda espíritos atrasados, espíritos inferiores, em processo evolutivo, em processo de evolução. Se fôssemos espíritos mais elevados,
a nossa habitação não era no planeta terrestre, mas sim em mundos mais elevados. Mas tendo em vista que ainda estamos neste patamar de espíritos atrasados, espíritos inferiores, cheios de inferioridade no caráter, o nosso mundo é aqui mesmo. Mas tempo virá, quando nós completarmos o círculo, aliás, o ciclo de evolução do planeta Terra, passaremos para outros mundos mais elevados. Esta é a visão do Espiritismo. E hoje, então, dentro do estudo do Livro dos Espíritos, prestando homenagem a esta grande obra do Espiritismo, progressão dos espíritos. Os espíritos progridem na matéria quando reencarnam e progridem fora da matéria, no mundo espiritual, mas voltam sempre aos mundos materiais para porem em prática o que aprenderam no mundo espiritual. E a partir da questão 114, para o nosso esclarecimento, Allan Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram, os espíritos? Aí o espírito superior da sabedoria, que nós sabemos apenas como aditivo de esclarecimento, para aqueles que ainda não conhecem, nós sabemos que o Livro dos Espíritos é de 1019 perguntas de Allan Kardec em entrevista longa aos espíritos superiores. E os espíritos então respondem a Allan Kardec através de médiuns, uma equipe de médiuns elevados. E então, aqui na resposta, fechando esse pequeno parênteses, o espírito responde: são os próprios espíritos que se melhoram, que evoluem, que progridem, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra ordem mais elevada. E volta Kardec a perguntar: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Os espíritos, alguns Deus criou bons logo do começo, e outros criou maus? Essa é a pergunta. Aí os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem sabedoria, sem saber e sem virtudes. A cada um deu determinada missão, com o objetivo de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Aproximar quem? Os espíritos, filho de Deus, do próprio Deus, porque o Deus é o nosso Pai e Criador. Ora, nesta perfeição, continua aqui o Espírito da Sabedoria, nesta perfeição é que eles, os espíritos, encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento, mas só pelas sucessivas reencarnações. Uns espíritos aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta, que é o objetivo que lhe foi destinado por Deus. Outros espíritos só a suportam lamentando, quer dizer, se queixando, e pela falta em que desse modo incorrem, pelos erros que incorrem, sempre reclamando, sempre se queixando e até blasfemando contra Deus, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Música. Prosseguindo em nosso estudo e consulta do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 115A, ele insiste no mesmo tema: progresso
ou dos espíritos, progressão das almas através das inúmeras reencarnações. E ele pergunta, segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que precisam com o percorrerem as diferentes fases da vida. É assim? É a pergunta de Allan Kardec aos espíritos superiores. Aí os espíritos respondem positivamente. Sim, Kardec. Positivo. A comparação é boa, a comparação é correta. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, quer dizer, sendo dócil, obediente aos conselhos dos pais, dos seus responsáveis. A mesma coisa é o espírito com relação à sua docilidade às leis de Deus. O espírito continua. Mas a vida do homem tem termo, quer dizer, tem prazo de validade. Organicamente falando, o espírito está se referindo fisicamente. O homem tem um prazo de validade, mas o espírito é imortal e usa outros corpos dentro do processo de evolução e de progresso, até atingir a meta, que é espírito puro. Essa é a meta. Aí o espírito diz, mas a vida do homem tem termo, ao passo que a vida dos espíritos se prolonga ao infinito, porque Deus não criou espírito para matança, logo não existe morte. O espiritismo matou a morte, prega a imortalidade da alma. Morre o corpo, vai para o cemitério, mas a alma volta para a sua pátria de origem, que é o mundo espiritual. Aguarda lá um tempo e depois volta de novo. Para quê? Para purificar-se das impurezas, pagar os débitos através de cegueira, alejo, paraplegia e outros tipos de provas de expiações que passam aqui na Terra. Para quê? Para fazer uma limpeza na alma, drenar, pode-se dizer, usar esse termo, fazer uma drenagem no pus dos crimes que nós praticamos nas encarnações passadas. Aí voltamos de novo até a alma se purificar e não retornar mais. E aí o Espírito diz, mas a vida do homem, Kardec, tem termo, tem prazo de validade, ao passo que a vida dos espíritos não. Ela se prolonga ao infinito. E nós, então, vamos pedir música para depois prosseguirmos no programa Encontro com o Espiritismo. Dando prosseguimento à nossa conversa sobre Espiritismo, que é o programa Encontro com o Espiritismo, nós então convidamos o nosso ouvinte para momentos com o Espírito Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, em sua sabedoria. E a mensagem que nós vamos ler de Emmanuel é uma pequena mensagem, é uma crônica que ele faz sobre a nossa cruz, cruz de provas e de expiações, mostrando que cada criatura que vem à Terra vem com um programa de provas e de expiações. Provas é o que escolheu para passar aqui na Terra. Expiações significa resgate, o que popularmente a pessoa chama de castigo das leis de Deus, que se liga mais àqueles que nascem cegos, surdos, mudos,
e com qualquer deficiência física, porque vem pagar os débitos que contraiu nas encarnações passadas, deixando alguém aleijado, deixando alguém direta ou indiretamente, surdo, mudo, paraplégico ou com qualquer outro problema, porque os problemas que a gente causa ao próximo, eles retornam para nós. Quando não retornam em uma vida, retornarão em outras vidas do futuro, porque a reencarnação nos traz de volta. A reencarnação nos traz de volta, por quê? Porque a reencarnação representa o perdão de Deus aos seus filhos, que somos nós, seus filhos criados por Deus. Deus não coloca seus filhos no inferno, porque não existe céu nem inferno localizados. Existem céu e inferno como sinônimo, céu de felicidade e inferno como sinônimo de acusação da consciência, culpa, uma consciência culpada, chama-se o quê? Inferno. Logo, na visão espírita, cada espírito, encarnado ou desencarnado, ele carrega seu céu e seu inferno. Carrega em si. E então, nas reencarnações, a reencarnação traz de volta como perdão de Deus, que não nos coloca no inferno que não existe na visão espírita. E então, os espíritos mudam de corpos, como nós mudamos de roupa. Quem ensinava isto era Sócrates, ensinava isto. E então, a reencarnação, perdão de Deus, nós estamos aqui temporariamente, conduzindo nosso céu e nosso inferno. Cada um traz a sua cruz de provações. Provação em família, provação econômico-financeira, provação ou expiações de doenças físicas, de loucura, de obsessões, de depressões, de todo tipo de problema que nós trazemos de outras vidas e estamos resgatando hoje. Então o Espírito Emmanuel analisa aqui nossa cruz e ele coloca uma frase de Jesus no Evangelho, do Evangelho. Se alguém quiser vir, é Jesus que dizia naquela época, se alguém quiser vir após mim, quer dizer, quiser ser meu discípulo, que ele não se referia aos discípulos apóstolos, mas a todos aqueles daquela época e do futuro que quisesse acompanhar os ensinamentos dele, segui-lo em termos de ensinamento, aí ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, faça renúncias, sacrifício, para se melhorar, se tornar uma criatura melhor, é nesse sentido. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de provações e siga-me. Continue me seguindo. Esta é a frase de Jesus em seu Evangelho, que está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. E então o Espírito Emmanuel faz o seu comentário. Convidamos o leitor para esta reflexão. Diz Emmanuel: ninguém se queixe inutilmente. A dor é um processo de evolução. A perfeição é o objetivo das criaturas de Deus. Diz mais Emmanuel: assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, tem cada homem a sua cruz, carrega a sua cruz, de provas e de expiações. Reclamar, como ele diz aqui, se queixar e, sobretudo, blasfemar contra Deus, complica. Não leva a nada, só faz complicar e dá desgaste na criatura humana, porque cada um carrega a sua cruz de provas e de expiações. Foi Deus que colocou? Não. É uma consequência do nosso passado. Semeando, teremos que colher.
porque existe no universo a lei de causa e efeito, ou seja, a lei de causalidade, que dá retorno ao autor do bem ou do mal que o autor cometa. Isso é que o Espírito Emmanuel está nos ensinando na visão do Espiritismo. E continua Emmanuel, diz ele, este aqui almeja e aquele deve. Ora, e para realizar ou ressarcir, a vida pede um preço. A vida tem um preço. E diz mais, ninguém conquista algo sem esforço e sem trabalho. Não vem nada de graça. Até as coisas que Deus nos dá é pesada. Tudo que Ele nos dá é pesado, medido e pesado. É o que Deus, quando bota na balança da justiça. E tem um preço. E tem uma resposta. Porque tudo na vida tem uma resposta. É a lei de retorno. Dá e pede de volta. Isso é o que o Espiritismo nos ensina, está no Evangelho. Aí diz mais, ninguém conquista nada na vida sem esforço e sem trabalho. E ninguém resgata esse ou aquele débito diante das leis de Deus sem dor e sem sofrimento. E sem carregar a sua cruz. É isto aqui. E diz mais ele, enquanto o espírito não adquire consciência da própria responsabilidade perante as leis de Deus, movimenta-se esse espírito no mundo, nas reencarnações, afeição ao modelo de semi-racional, quase animal, amontoando problemas sobre a própria cabeça e o próprio espírito. Continua Emmanuel. Entretanto, acordando o espírito para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre ele de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento da alma, purificar as almas, porque as provações da vida em qualquer setor e as provas e as expiações têm o objetivo de fazer limpeza na alma, drenar o pus dos crimes que nós cometemos nas encarnações passadas. Recebemos hoje de volta para prosseguirmos no processo evolutivo. E diz ele, encarnados e desencarnados, jungidos, comprometidos com a Terra, com o planeta, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e de resgate, pela lei do karma, pela lei de causa e efeito. Ora, no círculo das reencarnações, a cruz é a dificuldade orgânica, doenças orgânicas, no degrau social, pobreza, que é uma prova, riqueza também é outra provação que o Espiritismo nos ensina, ou um parente infeliz, problemas familiares. Tudo representa provas e expiações. No plano espiritual, representa a vergonha do defeito íntimo não vencido, que nós não conseguimos vencer na Terra. Entramos no mundo espiritual com essa vergonha, porque lá nós nos deparamos conosco mesmo. A consciência, ninguém foge dela. E diz mais, a expiação da culpa, uma consciência sangrando de culpa, de remorso, pelo mal, os crimes que nós praticamos na Terra. O débito e o débito não resgatado e o débito não pago. E encerra o Espírito Emmanuel. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor, o Cristo de Deus, em nosso anseio de ressurreição e de vitória. Termina ele. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo
inquistante, doentio, e tomar nossa cruz de provas e de expiações, sem queixa, sem lamentações e sem blasfemar contra Deus. Muita paz para todos e música para dar prosseguimento ao nosso programa Encontro com o Espiritismo. Dando prosseguimento ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, gostaríamos de convidar o nosso ouvinte para uma breve mensagem do médium Divaldo Pereira Franco, o médium que é o segundo Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. E então, ouçamos, ou participemos, ou mesmo reflitamos na pequena mensagem que nos traz o médium Divaldo Pereira Franco. Depois desta mensagem para reflexão do médium Divaldo Pereira Franco, nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, que, como dissemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E aquele que apresenta o programa é Severino Barbosa, aquele mesmo que tem o mesmo programa em um Instagram e também no YouTube. Temos um canal no YouTube e um canal no Instagram. E hoje encerramos o programa Encontro com o Espiritismo, com um pensamento de um grande sábio da antiguidade. Tudo aquilo que somos é a consequência do que pensamos. Tudo aquilo que somos é a consequência do que pensamos. E muita paz para todos, e convidamos a todos para o encerramento, o programa Encontro com o Espiritismo. E até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.